Em 2021, o perfeito será visto em você. Bem, glória a Deus. De manhã eu falei pro pessoal que a gente já está medindo, né, o nível de unção do público. Né, eu até inventei o nome de um aparelho novo, chama unsômetro. É um medidor de unção. De manhã eu pedi para eles repetir algumas coisas, daí eles falavam meio fraquinho, eu falava assim, vamos falar forte, porque de noite eu vou medir quem está mais com unção. Glória a Deus. Está feliz, amém? Eu também estou, eu sei que Deus tem falado tão poderosamente nesses dias conosco, nos dado direções, né, como igreja, nos fazendo, né, com a oportunidade de avançar no entendimento do que tudo que Ele tem feito através de nós. E eu queria começar orando com vocês, se você puder, né, curvar sua cabeça por um instante, para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez, porque a cada oportunidade de estar aqui, Senhor, juntos como igreja, é motivo de agradecimento, Senhor. É motivo, Senhor, de louvarmos ao Senhor e de engrandecermos o Teu nome. Obrigado por podermos estar aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que não cessa, que sempre, sempre como uma fonte tem jorrado sobre as nossas vidas. Senhor, de manhã, Senhor, foi um tempo tão precioso. E eu não vou pedir para o Senhor fazer igual, porque o Senhor faz da vontade do Senhor, da maneira do Senhor. Então que o Senhor possa continuar falando, continuar nos revelando, continuar se manifestando a nós e nos ensinando, Senhor, que a cada ciclo, a cada tempo nós temos a oportunidade de manifestar o Teu amor. Quero declarar todas as barreiras que caiam por terra e que nós estejamos, Senhor, prontos como um solo, Senhor, para receber as sementes nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. De manhã foi muito precioso, foi muito bom. Eu já falei aqui, né? A gente fica meio preocupado, porque de noite tem que ser igual, né? A gente pensa que tem que falar as mesmas coisas, mas aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai descansando, Deus vai ensinando a gente que é Ele que tem o controle de todas as coisas e que seja do jeito que Ele quer que seja. Amém? E de manhã eu compartilhei também que essa semana, esses últimos dias, Deus tem ministrado algumas coisas e o Senhor vai falando, a gente vai anotando algumas coisas. Eu uso muito, né, o meu bloco de anotações no celular, sempre vou anotando alguma coisa que Deus fala, às vezes uma palavra. E tinha algumas coisas já no meu coração, assim, já florescendo. E eu comecei a preparar, mas aí eu recebi do apóstolo L um WhatsApp, né, falando sobre a questão do calendário judaico. É interessante porque o calendário judaico nesse mês de setembro, exatamente no dia 6 de setembro, a humanidade ela completou 5.782 anos. Eu vou repetir, no dia 6 de setembro, né, nesse mês de setembro desse ano, a humanidade ela completou 5.782 anos no calendário judaico. Olha como é novo, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Alexandre? Porque se você parar para pensar, nem as promessas que Abraão recebeu se cumpriram todas, né? Porque um dia Deus disse para Abraão que ia abençoar, prosperar 1000 gerações. E uma geração bíblica são 40 anos. Então nós estamos falando aí de 40 mil anos. Então 40 mil anos de promessa que Abraão recebeu. E segundo esse calendário, a humanidade só tem 5.000 e poucos anos aqui. Mas tem uma coisa interessante nesse calendário, né? O apóstolo L, sempre como um visionário profético, ele sempre está observando essas coisas, observando os sinais, né? A nossa casa se move dessa maneira, os profetas do Senhor, sempre observando os sinais, né? Observando os tempos, observando algumas coisas que para muitos não tem muito valor. É tipo olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem e saber que é chuva que está vindo. É entender que às vezes uma coisa que parece bobeira, né? Porque se você fala assim para alguns, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando a gente entende os sinais de Deus, a gente se move e se antecipa. Amém? E se antecipar as coisas é ser profético. Se antecipar as coisas é você entender que Deus sempre
Sempre, como diz a Escritura, Ele não vai fazer nada, coisa alguma, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Amém? E nós somos uma igreja profética, amém? Você é profética. Ah, eu não sou profeta de ofício. É profético, meu irmão. Existe uma unção sobre a sua vida, chamado Espírito de profecia, que habita em você, que é o Espírito Santo, amém? E o apóstolo, ele falou assim, olha, presta atenção, 5.782 anos, e a somatória desses anos, desses números na realidade, dá 22, e aí o apóstolo falou assim, eu sei que é um apontamento para o ano que vem. O ano que vem, o ano de 2022, vai ser um ano profético para nós, um ano estratégico. O apóstolo, o apóstolo ele foi no retiro de casais, né? E quando ele chegou lá para dar uma palavra para a gente, ele falou sobre famílias estratégicas. E o ano que vem nós cremos que vai ser um ano estratégico. Um ano estratégico para essa década, né, de governo que nós estamos vivendo. Um ano estratégico de tomadas de decisões, um ano estratégico de subirmos a lugares novos, a estarmos em lugares novos como igreja, porque o seu avanço é o avanço da igreja, amém? Quando a gente fala da igreja subir em lugares novos e mais altos, nós estamos falando você subir a lugares mais altos, amém? Você estar em lugares de maior influência, amém? Porque nós somos a igreja, e isso está sobre nós. Um tempo singular, um tempo importantíssimo, para a gente entender que nós como igreja temos a oportunidade de manifestarmos o amor de Cristo, manifestarmos o amor de Deus, através das nossas famílias, através dos nossos filhos, e através de tudo que Deus tem feito em nós, amém? Eu creio nisso, muito. Esse ano de 2022, cremos sim que vai ser um ano poderoso. E eu quero pedir para você repetir assim comigo, assim ó, eu tenho futuro. Olha, não precisou nem falar a segunda vez, hein? De manhã eu precisei falar a segunda vez, né? Porque o pessoal falou fraquinho. Então deixa eu ver um sômetro aqui. Tá dando que vocês estão ganhando. Irmãos, eu brinco assim, mas é verdade, sabia? Às vezes a gente pensa que a gente precisa de unção só para pregar. Não, tem que ter unção para ouvir também. Não adianta só o pregador dar pirueta aqui se você tiver aí sem unção para ouvir. Você tem que estar na unção, porque uma palavra se transforma numa chave que muda a história. Uma palavra pode fazer a diferença para o seu dia. Uma palavra pode mudar a estação de dentro de você. Né? Porque a estação do lado de fora já mudou, mas tem muita gente ainda que está em plena primavera, mas continua dentro de si como se as coisas estivessem caindo, murchando, né? Como se tudo estivesse desabrochando, estivesse murcho. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer mudar a estação dentro de você também, tá? Não é só o mês de setembro, é uma mudança de estação dentro de você, porque quando a estação dentro de você muda, meu irmão, aonde você vai, você também muda os ambientes. Quando a gente fala de mudança de ambiente, né, no novo pacto, a gente está falando daquilo que a gente carrega. Porque antigamente, né, no velho pacto, a mudança de ambiente tinha a ver com acontecimentos externos. Hoje não. Hoje, o maior ambiente profético que você pode gerar está dentro de você. E quando você chega nos lugares, o ambiente de dentro das pessoas também mudam. Isso é mudança de ambientes. Eu tenho futuro. Você tem futuro. Nós temos futuro. E nós temos um futuro, irmãos, de milagre. Um futuro sobre-humano, um futuro onde nós vamos viver coisas além da nossa capacidade e da nossa força, amém? É isso que eu quero ministrar com vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 é o texto que nós vamos iniciar essa palavra. Glória a Deus que cuida da nossa garganta. Cadê o Neto? O Neto sempre me abençoou com o ventilador. Neto, tá no máximo? Tá no mínimo ou no médio? No mínimo? Então tá bom, pode deixar no mínimo mesmo. Jeremias 29:11 diz assim, ó. Todo mundo conhece já esse texto. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz
e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu vou ler mais uma vez. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Sabe, quando o Espírito do Senhor começou a mexer comigo em relação a tudo isso que a gente tem recebido de Deus, e o ser profético e antecipar as coisas e entender as movimentações antes, o Senhor começou a ministrar a respeito de futuro. E surge sempre uma pergunta, né? O que o futuro provoca na sua vida? Eu queria perguntar isso para vocês. O que o futuro provoca na sua vida hoje? Ou seja, o que pensar no futuro provoca em você? O que você sente quando você pensa no futuro? Será que você tem pensamentos de paz ou pensamentos de mal? Qual é o sentimento que te toma? O que você sente em relação ao futuro? Se a gente entender que o futuro, ele faz parte de um propósito maior do que nós mesmos, a gente começa a já ser posicionado por Deus, posicionados pelo Senhor. Eu, agora semana que vem, dia 5 de outubro, né, mês que vem agora dia 5 de outubro, eu vou fazer 40 anos, eu sei que não parece, não precisa falar, 40 anos, esses dias parece que eu tinha 18, 40 anos, diz que 40 anos é uma idade meio perigosa, e eu estou meio assustado com algumas notícias aí, depois dos 40 que acontece com a gente, uns exames diferenciados também, eu tenho medo disso, mas, agora que o pessoal entende, né? 40 anos, irmãos, vou completar 40 anos, hein, Camilo? 40 anos vou completar. E quando eu estava escrevendo essa palavra, eu comecei a me lembrar da minha infância, né? Da minha infância, da minha adolescência. E sabe uma coisa interessante? Sabe o que o futuro provocava para mim na minha infância, na minha adolescência? Nada. Eu não sentia nada. E eu acho que pior do que sentir medo é não sentir nada. Porque quando você sente medo do futuro, insegurança, isso pode ser um agente motivador que te faça fazer alguma coisa diferente. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa agora. Porque o futuro está aí, está chegando, eu estou envelhecendo, né? E aí o medo acaba te motivando a fazer algumas coisas. Mas quando você não sente nada, quando você nem pensa no futuro, e isso por conta muitas das vezes de um meio que você está, sabe, ambientes até mesmo da nossa família, onde você não tem um incentivo, não tem uma referência, alguém que de repente faça aquelas brincadeiras de criança, o pouco, né? E aí, o que você vai ser quando crescer? Né? E aí você acaba não pensando no futuro. Eu não pensava no futuro. Eu não pensava o que seria, o que eu poderia construir, o que eu poderia viver. Eu não pensava no futuro. Isso é algo que paralisa, isso é algo que acaba nos levando para um lugar de inércia. E aí você fala, você era adolescente, você era pequeno, de repente no meio da sua família não tinha muito esse incentivo, né? Mas se eu te dar uma notícia, tem pessoas hoje, tem adultos que não pensam. Tem pessoas hoje que o futuro não faz diferença, nem para ter medo do futuro está tendo. Não pensam, não conseguem planejar as coisas, não conseguem idealizar alguma coisa, e isso faz você viver uma vida tão, eu vou usar esse termo, tão sem graça. Mas Deus quer que a gente olhe sim para o futuro. Filipenses 3:13, não precisa abrir, Paulo falando aos irmãos de Filipos, ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos avançar.
Porque o nosso avanço produz avanço para os nossos filhos. O nosso avanço, como eu disse já hoje, produz avanço para a igreja do Senhor. Você avançar é a igreja avançar. Você alcançar níveis de influência é a igreja alcançar níveis de influência. Seus filhos avançando num futuro, num destino profético, é fazer com que a igreja da próxima geração ocupe lugares estratégicos. Então a gente precisa olhar para o futuro. Só que a gente não deve olhar para o futuro somente com aquele pensamento assim: será que a minha empresa vai ser bem sucedida? Será que eu vou conquistar determinadas coisas? Será que eu vou visitar determinados lugares? Será que eu vou conseguir produzir segurança para minha família? Porque quando se fala do futuro, muitas das vezes esses são os pensamentos que nos roubam. E eu não estou dizendo que essas coisas não é de Deus, né? Eu não estou dizendo que você alcançar lugares, você ser bem sucedido na sua empresa, prosperar, de você visitar lugares, eu quero visitar muitos lugares, de você viver a sua família um lugar de paz, de segurança, isso tudo faz parte. Mas só que a gente precisa aprender a olhar para o futuro com uma ótica de Cristo. A gente precisa entender que todas essas coisas e todos esses lugares que a gente pode chegar, não vai fazer sentido se eu não estiver em um lugar chamado centro da vontade de Deus. E esse lugar chamado centro da vontade de Deus, ele é maior e ele é mais seguro e mais poderoso do que qualquer outro lugar. O meu futuro eu preciso enxergar através de uma lente. Eu preciso levar minha mente cativa a Cristo para poder entender isso. E eu preciso, através de Cristo, saber lidar com o tempo. Esses dias atrás eu preguei, sobre Deus não estar atrasado. Que é o que eu entendo, só está atrasado. Deus não está com pressa, né? Na realidade a palavra era: Deus não está com pressa. Porque só está com pressa quem está atrasado. E eu não consigo enxergar Deus atrasado. Eu consigo enxergar Deus fazendo tudo no seu tempo, perfeito, né? E até, eu vou ser repetitivo nisso, mas eu compartilhei com vocês, nessa palavra que eu ministrei sobre Deus não está atrasado, um texto. Eu vou compartilhar de novo, texto conhecido, né? Gênesis 1:1. Diz o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o que Deus criou primeiro? Vou ler de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou primeiro? Não, Deus criou o princípio. De manhã também muita gente falou os céus. Acho que eles não tinham assistido a pregação. Está lá no YouTube, tá? Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Deus, para ele criar os céus e a terra, ele precisou criar um princípio. Por que ele precisou criar um princípio? Porque Deus não se limita ao tempo. Deus, ele passeia na eternidade sem limitação. E aí ele precisou fazer um pano de fundo, ele precisou fazer uma base para ele poder começar a fazer e desenrolar o seu propósito eterno. É tremendo isso. Ele criou um princípio. Ele criou o tempo que nós conhecemos. Ele criou o tempo que você e eu chamamos de cronos, que é uma palavra grega que fala da cronologia. Eu vou completar 40 anos, a cronologia da minha idade, o tempo que eu tenho aqui. Mas a gente precisa entender e enxergar o tempo da maneira correta. O tempo ele é como se fosse uma tela de pintura. Imagina o tempo como uma tela de pintura. E você já deve ter ouvido falar também do Kairos. Quem já ouviu falar do Kairos? O que é o Kairos? O Kairos é a eternidade intervindo no Cronos. O Kairos é a precisão de Deus intervindo no Cronos. São manifestações de Deus intervindo no Cronos. E aí de manhã eu falei a mesma coisa. Então se o Cronos é a tela de pintura, o Kairos são as pinceladas de Deus.
E Deus, através do seu Kairos, Ele tem feito uma obra de arte na sua vida. Que isso, profeta? Obra de arte minha vida? Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que eu já vivi, profeta, para você falar que a minha vida é uma obra de arte. Obra de arte é minha vida? Você não sabe o que eu vivi na minha infância, no meio da minha família. Eu posso afirmar para você que a sua vida é uma obra de arte do Senhor. Pode ser que houve algumas pinceladas erradas, não dadas por Deus. Porque eu não acredito, sabe, pastor Eliana, que Deus, o dia que Ele começou a pensar a respeito da minha vida, que diz o salmista que ele tem um livro onde ele escreveu todos os meus dias, eu não acredito, profeta Camila, que ele colocou lá assim, ó, o Paulo um dia vai usar droga. Você acha que Deus planejou isso para mim? Vocês acham? Você acha que Deus ele planejou você passar por um abuso, passar por uma situação até mesmo com pouca idade na sua infância, que traumatizou a sua vida, que te feriu profundamente? Você acha que Deus, Ele imaginou isso na pintura da sua vida? Você acha que Ele desejou isso de você? Não, Ele não desejou. Isso aí é a consequência de erros que foram cometidos de geração para geração, de espíritos malignos que se movem sim, de geração em geração, até que se levante alguém que a gente chama um remidor da geração. Alguém que se levante e fala assim: não, eu vou botar uma pedra nisso, eu vou botar um basta nisso, Rafinha. Se na minha família o histórico de divórcio, de uso de droga, de vício era até então, eu sou o remidor da minha geração. Deus levanta remidores da geração, remidores de uma geração. Eu posso afirmar hoje, a minha vida, a minha família é uma obra de arte. Eu posso dizer sim, que o Senhor, o Espírito do Senhor, pode me fazer um remidor da geração, pode fazer da minha esposa uma remidora de uma geração. E é isso que o Senhor está te chamando. Ah, mas tem umas pinceladas erradas nessa obra de arte da minha vida. Calma que o genuíno artista, ele vai completar a boa obra, porque um dia ele começou, ele é fiel, ele vai fazer a diferença. Eu costumo dizer que no lugar da sua dor, Deus te dará maior autoridade. Calma, o diabo acha que te venceu, né, por causa da tristeza de traumas. Calma, você vai ser um instrumento para curar o trauma na vida das pessoas. Calma, porque o artista está pintando. Calma, porque ele está fazendo a obra de arte, amém? E o profético não é só, quando a gente fala de profético, já pensa só entregando profecia, tendo visão. Mas o profético fala sobre colocar o passado, o presente e o futuro no seu devido lugar. Ser profético fala disso, né? A gente acha, eu li um livro uma vez que fala sobre os aspectos do profético. E um dos aspectos do profético é você saber colocar o tempo no seu devido lugar. É você saber olhar para o seu passado da maneira certa, para você poder ter atitudes certas no presente, para poder interferir e produzir algo novo de Deus no seu futuro. E isso é ser profético. Ah, mas eu não sou profeta. Não estou falando de ser profeta, estou falando de ofício. Eu estou falando de ser profético. Todos vocês são proféticos, porque o Espírito da profecia habita dentro de você. Colocar o tempo no seu devido lugar. Porque se a gente parar para pensar, duas coisas podem interferir no nosso futuro: o passado e o presente, né? O passado, porque se a gente olhar para o passado da maneira errada, por que da maneira errada, profeta? Porque tem uma maneira certa de olhar. Jeremias, ele diz isso. Ele fala assim: todavia me lembro também daquilo que pode me dar esperança. Então você pode sim olhar para o seu passado, mas olha da maneira certa. Eu quero trazer à memória, essa tradução é mais fácil, né? O pessoal conhece mais. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Jeremias escreveu isso na sua literatura chamada Lamentações de Jeremias. O profeta para chorar era esse. Escreveu um livro chamado Lamentação, vai vendo. E ele escreveu isso. Eu quero trazer a memória que pode dar esperança. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se a cada momento da sua vida, cada desafio que você vai enfrentar de hoje para frente, você começar a se lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, eu tenho certeza que você vai vencer. Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite só está aqui porque venceu batalhas, venceu guerras, porque pôde falar assim: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor, Ele deu livramento na minha vida. Eu tenho certeza. Eu não preciso, passar o microfone para todo mundo testemunhar. Eu tenho certeza que você está aqui hoje porque você venceu guerras com o Senhor. De repente você matou leões no secreto, ou gigantes no público, ao público. Mas guerras você venceu, por isso você está aqui. Trazer a memória, olhar para o passado da maneira correta. Não ficar olhando para o passado e deixando que as dores que você já sentiu seja algo que te paralise hoje. Porque se o seu passado estiver fora do lugar, se você não entender o lugar do teu passado, você pode também ser deslocado do lugar que você deveria estar. O passado pode te tirar da posição. O passado pode te tirar da posição. Por isso que Paulo também fala algo sobre o passado. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Parece um pouco contraditório, mas não, é só botar Paulo e Jeremias na mesma sala para conversar. Jeremias está falando: eu preciso olhar para trás e me lembrar do que me dá esperança. E Paulo fala: e outra coisa, viu gente, mais um detalhe: deixa para trás o que te paralisa e avança para aquilo que está diante de você. É só uma questão de conversa. Ninguém está contradizendo ninguém não, É só uma questão de conversa. Paulo fala para você esquecer do que te paralisa, e Jeremias fala para você lembrar daquilo que te impulsiona. E é por isso que a gente está aqui, porque temos sido impulsionados pelo Senhor, amém? Mas e o presente? E o presente, Jesus fala muito bem dele. Jesus fala e ele diz em Mateus 6:25, ele fala assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí no versículo 34 ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus já dá uma explicação muito importante a respeito de como deve ser o seu presente. O seu presente não deve ser um lugar de ansiedade, um lugar onde você se perde, porque o ansioso, ele fica perdido. Você já viu uma pessoa ansiosa? Ela quer fazer tudo de uma vez. O ansioso perde o foco. O ansioso, ele acaba se perdendo em tudo que ele quer fazer, porque ele acha que quanto mais fazer, mais ele garante o futuro. Deixa eu te dar uma notícia: nada que nós possamos fazer pode acrescentar naquilo que Deus vai realizar sobre a nossa vida. Então a gente precisa aprender a viver o presente. E isso não está dizendo de parar, cruzar o braço e não fazer mais nada, mas é como fazer as coisas. Aqui não é o quanto fazer, mas é o como fazer as coisas. O ansioso faz as coisas de forma ansiosa, achando que tem que fazer, e achando que tudo é urgente. Agora, aquele que vive debaixo da segurança do Senhor, que descansa no Senhor, ele também faz, mas ele faz de forma mais precisa e mais focada naquilo que Deus está falando, amém? Em Filipenses também tem um conselho de Paulo, Mais uma vez para os irmãos de Filipos, ele fala assim, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ele está dizendo a mesma coisa, não fica ansioso. Quando a ansiedade vier, porque a ansiedade às vezes bate a nossa porta, somos seres humanos, A ansiedade às vezes vem, até o mais calmo às vezes fica ansioso, até o mais tranquilo às vezes fica ansioso. E quando a ansiedade vir,
tem aqui já uma receita. Quando ela vir, a única coisa que precisa fazer, apresenta tudo. Tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica e com o que? Ações de graça. O que significa ações de graça? Ações e atitudes de gratidão. Quer quebrar esse sentimento de ficar ansioso o tempo todo? Apresente diante do Senhor e viva uma vida de gratidão. E aí a ansiedade vai embora, em nome de Jesus. Mas nós somos impulsionados então por Deus para olhar para o futuro. E eu preciso sim olhar para o futuro, eu preciso ser profético. Só que eu tenho que olhar da maneira certa. E tem uma forma que eu às vezes tento explicar, porque isso foi Deus que me ensinou. Eu tento explicar como olhar para o futuro da maneira certa. Imagina, né, os pais aí. Eu tenho a minha filhinha Lívia de 5 anos. E ela gosta muito de brincar de quebra-cabeça. Então às vezes eu estou lá fazendo alguma coisa, ou às vezes estou em home office lá em casa trabalhando. Ela vem, pai, vamos montar um quebra-cabeça? Daí ela gosta, né, a gente montar um quebra-cabeça. E aí um dia o Senhor ministrando no meu espírito, isso faz muito tempo, eu fiquei imaginando isso. Porque às vezes tem coisa na nossa vida que não faz muito sentido. Eu falei, Deus, me explica algumas coisas. Aí o Senhor falou assim, então vem cá, eu vou te explicar. A sua vida é como um pai que chama um filho para brincar de quebra-cabeça. Só que a diferença, Alexandre, é que a gente já solta todas as peças e começa a tentar montar tudo, para tudo fazer sentido, para a gente montar logo. Deus não. Deus ele te dá uma peça, Rafa, e Ele entrega na sua mão. Aí você pega aquela peça assim, tá, Deus, e aí? Onde que eu encaixo isso? Aí Deus fala, calma, meu filho, no próximo dia que a gente brincar eu te dou outra. E aí passa-se, né, os tempos de Deus, né? E aí você vai estar com Deus de novo para receber uma outra peça. E aí você já está ansioso. Eu falei, hoje vai alguma coisa faz sentido. Aí você pega outra peça, pastor Eliano, e aí você vai encaixar com a primeira que você recebeu. E sabe qual que é a novidade? Ela não encaixa. Meu Deus, né? Senhor, não quero te atrapalhar, né, na brincadeira, mas não está batendo aqui, Senhor, não está encaixando essas duas peças. Aí Deus falou assim, calma, tranquilo, eu não estou com pressa, calma que no próximo encontro eu te dou outra. E aí vai acontecendo as coisas na nossa vida. Estar num lugar seguro em Deus não significa entender as peças, mas significa entender que Deus, Ele vai entregar uma a uma, e as coisas vão fazer sentido na sua vida. E aí a gente vai passando por etapas da nossa vida. E aí tem etapas que parece que quanto mais eu recebo as peças, mais nada se encaixa. E a gente começa a tentar explicar as coisas naturalmente. A gente quer tentar entender as coisas naturalmente. Até que um dia Deus vem e fala assim, tome essa pecinha. E aí você pega aquela peça e quando você menos percebe, ela faz um encaixe entre duas peças que não se encaixavam. E aí você começa a falar, Senhor, agora está fazendo sentido algumas coisas. Na nossa vida vai ser assim. Deus nunca vai chegar e vai jogar as peças na sua mão, tua monta. Não, Ele vai de tempo em tempo, de ciclo em ciclo, de situação em situação, de circunstâncias em circunstâncias. Ele vai liberando peça por peça. E o segredo, irmãos, não é querer forçar para que uma peça se encaixe na outra. Não, é ter paciência para receber a próxima. Só que o problema é que muitos, pastor Eliana, no começo das peças, já quer desistir de brincar. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você está aqui porque você não desistiu. Porque você sabe que logo, logo vai vir uma peça e vai fazer sentido na sua vida. E vai se encaixar. E vai parecer alguma coisa. Essa é a confiança que nós temos no Pai. Ele vai entregar a peça certa, Camila. Vai fazer sentido algumas coisas. Esse segredo de esperar o Senhor, isso é confiança. Esperar que Ele entregue a peça certa para que a gente viva um futuro, para que a gente experimente desse futuro. Sabe, eu acho que de todos os aconselhamentos que eu dou, que eu converso com todo mundo, de todos, 99% eu falo de José. Porque para mim a história de José é violentíssima, é muito poderosa. A história de José para mim é a história de cada um que está aqui. Porque a história de José é a nossa história.
Para quem nunca leu, eu quero falar um pouquinho sobre essa história, porque tem tudo a ver com entender os tempos. José, se ele não fosse profético, ele já teria desistido. José, se ele não entendesse os tempos, se ele não entendesse que ia ter mais peça ao decorrer do tempo, ele já tinha parado de brincar. Mas José, ele continuou crendo, ele continuou confiando, e ele continuou recebendo as peças de Deus. Amém? José, muito novo ainda, ele ouviu de Deus através de sonho, né? Ele ouviu, não, na realidade ele viu, né? Deus deu sonhos a ele. E é muito louco, porque os sonhos que José deu para ele, ele entendeu. E ele entendeu que o sonho falava de um lugar, de uma posição que ele alcançaria, que ele chegaria aonde até os seus pais e os seus irmãos se prostrariam. Era uma posição influente, era uma posição de governo. E isso veio sobre a vida de José através de um sonho. Isso veio sobre a vida de José, e ele precisou ser profético para entender onde cada peça se encaixa, para entender o tempo das coisas na sua vida. E eu costumo sempre perguntar, quando eu estou conversando com alguém, quando que o propósito começou na vida de José? Ou quando que o propósito começaria na vida de José? Alguns pensam que o propósito só começaria quando ele estivesse lá junto com o faraó. Mas não, o propósito começou quando ele descobriu que tinha um propósito. E o propósito na sua vida começa quando você descobre que existe um. Existe um propósito maior do que você. Existe um propósito de Deus que veio da mente eterna de Deus e que foi expresso através da sua vida. Você consegue imaginar um Deus soberano, poderoso e tremendo, que decidiu participar as nossas vidas nesse tempo e nessa geração do seu propósito eterno? Que honra, hein? A gente por muito tempo aprendeu muito sobre o meu propósito, né? Na realidade a gente foi descontaminado disso. Não é o meu propósito, é o propósito eterno dele. E ele me participou no seu propósito eterno. E por que ele fez isso? Porque ele precisa de mim? Não, porque ele não precisa de nós para desenrolar o seu propósito. Na verdade ele fez questão de nos participar por causa do seu imensurável amor. E ele nos amou e nos fez parte do seu propósito. José então entendeu que tinha um propósito sobre a vida dele. E quando ele compartilhou, e quando ele começou a viver desse propósito, ele compartilhou daquilo que ele havia recebido. E ele começou a ser rejeitado. E isso faz parte do processo, irmãos. Deixa eu te dar uma notícia. A rejeição, às vezes, para muitos, né, é um sinal de que não vai dar certo as coisas. Mas a rejeição faz parte de um processo. Primeiro você vai ser rejeitado, mas depois você vai começar a ser observado. E as pessoas vão começar a estudar você, e daqui a pouco vão começar a te admirar, e quando menos perceber, as pessoas vão estar vendo o cumprimento e a manifestação do propósito eterno sobre a sua vida. A rejeição faz parte do propósito. José teve um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Você consegue entender? Quando ele compartilha daquilo que Deus estava dando convicção na vida dele, ele começa a ser mais odiado. E isso às vezes acontece. José estava sendo preparado, e quando ele foi rejeitado pelos seus irmãos, a rejeição nada mais era do que mais um instrumento para provar se José realmente acreditava naquilo que Deus havia chamado. Não se preocupe, a rejeição é mais uma ferramenta para forjar você e para fazer você passar pelas provas da vida e alcançar o que Deus está falando. Tempo a tempo, ciclo a ciclo. Diz o texto também que um determinado dia José, ele ficava sempre ajudando seu pai. O pai dele falava: vai lá, dá uma olhada nos seus irmãos para ver se eles estão cuidando do rebanho. E aí José, ele sempre fazia isso. O pai de José, mesmo sem entender, porque o pai de José também repreendeu ele quando ele compartilhou o sonho, mas o pai de José tinha dado para ele uma túnica colorida, que fala de realeza, que fala de um lugar de destaque. E aí quando ele compartilha o sonho, o pai fala: que isso, menino? Você está falando que eu, sua mãe e seus irmãos vão se prostrar diante de você? Você está entendendo como muitas vezes as pessoas, elas não conseguem compreender aquilo que Deus está falando com você? Tem coisa que Deus está falando com você que de repente você não vai poder compartilhar, porque os outros não vão entender,
Os outros não vão ter a revelação que você teve, mas eles vão ver com os olhos naturais aquilo que o Senhor falou. Isso é certeza, porque aquele que faz a promessa, ele é fiel e justo para cumpri-la toda. Amém? José então compartilhou, foi perseguido. E aí chegou um determinado momento que José foi jogado dentro de um buraco. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Pegaram José, tiraram a túnica colorida e jogaram dentro do buraco, uma cisterna vazia, sem água. Ele ficou preso lá. Sabe, nessas horas eu fico percebendo na nossa vida o quanto muitas vezes as pessoas julgam a nossa vida para o lugar onde nós estamos. Eles julgam a nossa vida por aquilo que não aconteceu ainda. Então eles olham para você e eles falam assim: você está prosperando na sua vida toda, então tá bom, cadê as mudanças externas? Cadê as coisas acontecendo? Porque para alguém falar que está tendo sucesso, ela precisa mostrar alguma coisa para esse mundo. Esse mundo cruel exige que você apresente de repente ali o seu cartão de crédito ou a sua conquista financeira para achar que está tendo mudanças na sua vida, sendo que alguns ciclos da sua vida isso não vai dizer nada. Sabe por quê? Porque as maiores mudanças que vão acontecer em nós são as mudanças dentro de nós, né? José, e aí? Cadê o sonho que você teve, cara? Você está dentro de um buraco. E aí, cadê o projeto que você falou que ia viver? Cadê o sonho de Deus que você tem falado tanto? Você está dentro do buraco. Só que é legal, né? O buraco é um buraco, é um lugar que o único lugar que você pode olhar para o céu, né? Para cima, porque não tem saída. Às vezes o buraco na nossa vida é necessário para a gente voltar a olhar para o céu. Às vezes o buraco é um lugar necessário para a gente voltar a olhar para o céu. Porque a gente se acostuma a olhar para tantos lados, né? Eu olho para cá, eu olho para lá, eu olho para a economia, eu olho para isso, eu olho para a oportunidade, eu olho para isso, eu olho para aquilo. E aí Deus falou: peraí, eu vou permitir você cair dentro do buraco. Que aí você volta a olhar para o céu. Você volta a ler, não as notícias da televisão, mas ler os sinais e as estrelas. Abraão, você está com dúvida? Vem aqui, Abraão, olha para as estrelas do céu. Olha lá e vê, Abraão, está vendo aí? Essa aí vai ser as suas gerações. Deus às vezes nos coloca nesses lugares para a gente voltar a olhar para o lugar certo. E o céu sempre vai ser o lugar certo. Olhar para a revelação de Deus sempre vai ser o melhor. E as mudanças que acontecem dentro de nós, elas são mais importantes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Qualquer um pode te olhar pelo lado de fora. Qualquer um pode olhar e te julgar assim: você está na onde? O que você está vivendo? Você está vivendo alguma mudança na sua vida? Qualquer um pode. Mas você precisa aprender a se ver. Você precisa aprender a olhar para dentro de você e ver as tamanhas mudanças que Deus já produziu. Você precisa aprender a olhar para dentro de você e falar assim: pode ser que ao meu redor, né, Tiago Maras, ainda não aconteceu nada, mas eu sei que aqui dentro o Senhor está me preparando para aquilo que vai vir. O Senhor está me preparando aqui dentro para eu viver coisas que eu nunca vivi. E era exatamente o que estava acontecendo com José. Do lado de fora parecia que o negócio estava piorando, mas do lado de dentro Deus estava preparando um governador. Amém? Ele ficou lá, e às vezes na nossa vida acontece assim, vai vendo. Ele estava lá por um tempo, de repente os irmãos Judá, eles estavam conversando porque estavam pensando em tirar a vida dele. Na realidade o projeto inicial era tirar a vida de José. E aí Judá, ele diz assim: eu acho melhor a gente não fazer isso. Tá vindo aí uma caravana de mercadores do Egito, vamos vender ele. E aí através de Judá eles foram lá, imagina a cena, né, pegando a corda lá. Pronto, José, vai, segura aí que nós vamos puxar você. Aí José, hein, Maico? Ufa, pensei que vocês iam deixar aqui mais tempo. Que brincadeira chata, né? Pra que isso? Aí a hora que chega lá, a hora que ele sai do buraco, a hora que ele sai da cisterna, ele já recebe uma algema nas mãos. Sabe, às vezes parece que acontece assim. A gente fica numa expectativa. Por isso que Deus quer que a gente não dependa das bênçãos. Porque às vezes a gente fica esperando tanto uma bênção, e aí quando a bênção vem, a gente depende tanto dela, que daí de repente vem uma outra situação e a gente acaba se frustrando.
Eu costumo dizer que a vida de Abraão foi mais marcada quando ele entregou Isaac do que quando ele recebeu. Eu vou repetir essa. Eu acho que a vida de Abraão foi mais marcada quando ele entregou Isaac do que quando ele recebeu. Porque quando ele recebeu, ele já estava orando há tanto tempo, né? Tinha tanta promessa do filho e tal. Daqui a pouco ele pega no colo o filho. Nossa, foi tremenda a benção. Mas para que a gente não fique amarrado e preso na benção, Deus nunca vai dar nada para você que Ele não possa pedir de volta. Ele falou para Abraão: Abraão, mata seu filho. E isso marcou a vida dele. Abrir mão da bênção pelo abençoador. Isso é forte, hein? Abrir mão daquilo que de repente você tanto espera. Não, agora eu vou sair do buraco. A hora que sai, algema. Está preso. Vai escravo. Estamos vendendo você. E aí ele está ali, né, na carroça, imagino eu, sendo levado, indo embora da sua família, da sua origem, da sua cidade, dos seus irmãos, dos seus pais, e sendo levado para o Egito. Eu fico imaginando, eu nem vou ler mais, eu fico imaginando José chegando lá no Egito, e aí toda aquela transição dos mercadores. Você já deve ter assistido algum filme, né? Aquela muvuca de gente vendendo escravo aqui, vendendo escravo ali. De repente passa lá um cara todo engravatado. Quem é? É Potifar. Eu gostei desse rapaz aí, rapaz formoso, forte, quero comprar ele. E leva José para a casa de Potifar. Sabe o que aconteceu com José quando ele chegou lá na casa de Potifar? Quando ele chegou na casa de Potifar, ele cai numa depressão. E ele vai para um quarto, ele não consegue fazer nada, não come, não bebe. E o menino entra numa depressão, porque imagina, né? Fui vendido, fui jogado no buraco pelos meus irmãos, fui vendido aos mercadores e agora estou aqui no Egito, tão longe da minha família. Ele entrou em depressão. Foi isso que aconteceu com José, irmãos? Ó, tem uns que lê a Bíblia ainda, glória a Deus pelos irmãos que ainda lê a Bíblia. Não foi isso que aconteceu com José. José, quando chegou na casa de Potifar, eu não sei nem o que ele fazia no começo. De repente limpava um banheiro, né? De repente varria o quintal de Potifar, que deveria ser um baita de um quintal, né? Imagina. E ele estava lá limpando o banheiro, varrendo o quintal. E eu não vou fazer igual de manhã não. Quem estava aqui de manhã sabe que eu não vou fazer não. E varrendo ali o quintal. Só que alguma coisa chamou atenção. Eu não sei, alguma coisa na vida de José chamou atenção. Potifar olhou para ele e falou: caramba, esse menino varre diferente. Esse menino, ele está limpando o banheiro diferente. Ele não é que nem os outros escravos. Toda vez que eu vejo ele está limpando, ele está varrendo, ele está servindo e ele está feliz, ele está cantando. Nunca falta um sorriso no rosto dele. Olha só esse jovem, olha só esse menino. Ele trabalha numa empresa de telemarketing, mas ele é diferente. Ele trabalha numa atividade qualquer, mas ele é diferente dos outros. Potifar começou a enxergar na vida dele algo diferente que ele não enxergava na vida de ninguém. E por que isso? Porque ele entendeu que Deus tinha um propósito maior do que a vida dele. Sabe, isso é suficiente para que você seja um destaque. Mas eu estou limpando o banheiro, mas eu estou varrendo o quintal, mas isso é suficiente para você ser um destaque. Potifar chamou José e falou assim: vem cá porque eu quero ter uma conversa com você. Você está se destacando em tudo. Tudo que vem à sua mão para fazer, você faz com excelência. Eu vou te colocar aqui na minha casa como segundo abaixo de mim. Você vai dar ordens aos meus servos. Você vai cuidar, você vai gerenciar, você vai administrar a minha casa. Eu quero que você esteja à frente de tudo. E por que isso aconteceu na vida dele, irmãos? Por que isso aconteceu na vida dele? Se ele também tinha traumas na sua vida, se ele também tinha rejeição na sua vida. De repente isso parece com a nossa vida, né? Que ele também passou por problemas na família. Ele também de repente teve um pai que não conseguiu enxergar quem de fato ele era. Ele teve irmãos que o perseguiram por não entender a grandiosidade do que Deus tinha. Tudo isso ele tinha, tudo isso ele carregava com ele, mas ele decidiu andar por aquilo que o Senhor mostrou. E esse é o segredo. Você quer ter um futuro? Você quer viver um futuro de milagre?
Você quer viver um futuro sobrenatural na sua vida? Você precisa aprender a viver de acordo com aquilo que Deus tem falado. Não de acordo com aquilo que você sente. Não de acordo com aquilo que você julga ser o certo. Não, mas aquilo que Deus tem falado. José se destaca e começa a cuidar da casa de Potifar. Imagina, né, o jovem ali crescendo, porque quando ele estava na casa do pai dele, ele tinha aproximadamente 17 anos. E ele ali vai passando os anos. E ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Aí, em um determinado momento, a esposa de Potifar, endemoniada, ela fica de olho em José. Porque a Bíblia diz que José ele era bonito, ele era de boa aparência. E aí a esposa de Potifar começa a botar o olho nele. Fala, opa, esse menino aí. E ela começa a sentir desejo por ele, querer ter ali o José e ter uma intimidade com ele. E a Bíblia diz que em um determinado momento, um dia que estava tendo uma festa, a casa está meio que vazia, ela aproveitou da oportunidade, ela atacou o menino, atacou José, segurou ele pelas vestes e José saiu correndo. Ele não ficou lá, né, orando, Senhor, me dá livramento, não, ele saiu correndo. Ele não ficou ali nem um minuto sequer, grudou nele e correu. Porque às vezes a gente pensa, né, que é assim, né? Não, pode deixar que eu vou orar e Deus vai fazer. Tem situações que a gente precisa se afastar. Não é tudo que você vai orar, não. Tem coisas que você tem que se afastar. Tem coisas na sua vida que Deus já está falando já e você continua orando. E Deus falou, não é mais tempo de orar, agora é a hora de afastar. Não é mais tempo de orar, agora é a hora de você tomar uma decisão, se afasta. Sai desse lugar. Sai desse lugar porque o Senhor, Ele quer te levar para outro. José sai correndo, eu fico imaginando a cena, né, Alexandre? Ele chegando no quarto, fechando a porta, encostou assim, ó, na porta, assim que nem filme, né? Falou assim, olha, eu estou até tremendo, meu Deus. Consegui, Senhor, o Senhor me ajudou, venci a tentação. Venci, Senhor, obrigado. Aí ele deita na cama, fica lá aquele pensamento, consegui vencer. Não, eu não fiz nada, não toquei, eu não coloquei a mão na esposa de Potifar, a esposa dele, eu não poderia fazer nada, eu venci. Aí passa alguns minutos, batendo na porta, né? Aí qualquer um de vocês, qualquer um de nós pensaria assim, agora vai ser a hora da bênção. Agora vão me reconhecer, vão falar, puxa, realmente você é um homem de Deus. Você conseguiu vencer, você conseguiu dar um bom testemunho, você não fez o errado. Só que, irmãos, vamos fazer uma reflexão bem simples, né? O que se faz com um abusador? Alguém que cometeu um abuso, alguém que cometeu ali um estupro, o que se faz? Né? Você já imagina, né, o que se faz com uma pessoa assim, né? Se pegam eles antes da polícia, é linchamento, né? E aí José vai abrir a porta, irmãos. Quando ele abre a porta, a primeira coisa que ele recebe não é um buquê de flores, parabéns, você é um homem de Deus. Não, ele leva um soco na cara. Porque a esposa de Potifar falou que ele tentou abusar dela. Às vezes você fala assim, nossa, a história de José é tão bonita, tão interessante. Mas às vezes é isso que a gente sente. Não tem momentos da vida que parece que todo mundo está fazendo errado, só você está fazendo certo, e parece que você só leva soco da vida? Não parece? Você vem para um domingo, ouve uma palavra tremenda, fala, Deus, amém, Senhor, essa semana vai ser diferente. E aí você está lá, não, Senhor, vai acontecer, e não acontece. E a paulada vem, a madeirada vem, e você toma, e você apanha. Só que, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe, Ele permite muitas vezes circunstâncias na nossa vida para nos posicionar. Então, José ter recebido essa calúnia e ter até sido agredido, quem sabe, foi um posicionamento de Deus? Foi. Sabe por que foi? Porque José, por ter cometido um crime daquele, ainda mais com a esposa de Potifar, ele só tinha um lugar que ele ia ser mandado: para as masmorras embaixo do palácio de Faraó. Porque aquela prisão ali embaixo do palácio de Faraó era para alguns presos específicos. E ele foi para lá. E ele foi o primeiro acesso dele. O primeiro acesso do palácio foi pela entrada das masmorras. Então não se preocupe.
Não se preocupe qual é o caminho que Deus tem conduzido você, porque você acha que muitas vezes você não vai chegar lá onde Deus está falando que você vai, porque você acha que você está muito embaixo. Calma, Deus de repente introduziu dentro de um palácio pela porta dos fundos, mas Ele vai te colocar perto dos tronos, Ele vai te colocar nos lugares aonde você precisa estar, porque Deus quer te colocar lá, Deus quer te conduzir a esses lugares. José foi para a masmorra do palácio de Faraó. E aí eu estou caminhando para o final. Sabe o que acontece? O menino entra em depressão, cai de canto na cela, não quer comer, não quer fazer nada, não quer mais, não quero viver, quero morrer. E vai para o canto da cela. É isso que aconteceu com José, irmãos? Caramba, vocês lêem a Bíblia mesmo. Agora eu tive convicção disso. Leu a história inteira. Não foi isso que aconteceu. De repente José começou a varrer a cela. Começou, pegou um paninho assim um dia qualquer, sem ninguém esperar, começou a limpar ali as grades. Alguma coisa começou a brilhar na vida daquele menino. Mas aonde que ele estava, profeta? Estava dentro da masmorra. Você acha que o lugar que você está pode interferir no brilho que você carrega? Você acha que o lugar que você está pode apagar a luz que o próprio Deus colocou dentro de você? Limpando ali a cela, varrendo ali a cela. Um dia qualquer, o carcereiro fala assim: José, vem cá, que foi? Eu preciso dar uma saída. Só que é o seguinte, eu não quero deixar aqui com qualquer um, não quero deixar de qualquer jeito. José, faz um favor para mim, fica com a chave aqui do cárcere, cuida para mim de tudo. Sabe, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. O Senhor quer dar a chave nas suas mãos dos lugares onde você está. José está aqui, você vai cuidar para mim, tá bom? José passou até a chave do cárcere de todos, e o dele também. E José ali naquele lugar, irmãos, ele recebeu a chave do governo das masmorras do palácio de Faraó. Sabe o que a gente precisa entender? José, ele era alguém profético e muito profético. Ele conseguiu pegar o sonho que Deus deu para ele. E ele conseguiu decifrar e entender que Deus tinha algo maior sobre a vida dele. E ele começou a andar e caminhar em cima disso. Porque cada lugar que Deus foi conduzir na vida de José não foi capaz de paralisar a vida dele, não foi capaz de fazer ele parar de sonhar, não foi capaz de fazer ele parar de avançar no propósito. Na casa de Potifar, prosperou. Na masmorra, no palácio de Faraó, prosperou. Porque ele sabia entender, ele sabia discernir, e ele sabia colocar o tempo no seu devido lugar. Você está preparado para você receber chave dos lugares onde você está? Você está preparado para você ser reconhecido aonde você está? Independente de hoje aonde você esteja, independente se você está varrendo o quintal de Potifar, ou se não limpando as grades da masmorra do palácio de Faraó, não importa, Deus vai colocar a chave desses lugares na sua mão. Mas sabe por que Ele vai fazer isso? Porque Ele precisa te treinar, Ele precisa te habilitar, Ele precisa te capacitar, porque aonde você vai chegar, você precisa ser capacitado para isso. Tudo faz parte de um propósito. E para a gente encerrar, diz a Bíblia então que ali naquela mesma masmorra foi enviado o copeiro e o padeiro de Faraó, porque era uma cela exclusiva, Só quem era da elite ia para esse lugar. E aí o copeiro e o padeiro vieram, ficaram presos junto com José. Diz a palavra que eles tiveram sonhos, e José, ele já era perito em sonhos. Sabe o que o Senhor falava comigo hoje de manhã? Deus não quer só transformar a gente em sonhadores, Deus quer transformar a gente em peritos em sonho. Você não vai ser só pessoas que sonham, Camila. Nós seremos pessoas que sonham e pessoas que decifram o sonho das pessoas.
Pessoas que sabem ler os sonhos, que sabem decifrar os sonhos, que sabem interpretar os sonhos, que sabem conduzir as pessoas no sonho que Deus está dando. Ser sonho de Deus não é só sonhar, mas é saber fazer a leitura correta deles. Foram até José, tivemos tal sonho, José interpreta. Agora eu esqueci de novo, quem que morre mesmo, padeiro ou copeiro? Padeiro que morre, né? Verdade, tem que lembrar, padeiro, pão, ele que morre. Eu sempre confundo, às vezes eu mato o copeiro, velho. Eu mato o copeiro e solto o padeiro. É que nem Caim e Abel, às vezes eu mato o Caim, peraí. Deixa pra lá. Aí o sonho que era que o padeiro morria, né? E o copeiro ia ser restituído. Como ele mesmo que interpretou o sonho, ele não foi falar com o padeiro, né? Ele foi falar porque o padeiro ia morrer, ele foi falar com o copeiro. O copeiro, é o seguinte, quando você estiver lá em cima, lembra de mim. E sabe o que é legal? Para você ver que José sabia que existia um propósito de Deus na vida dele, mas ele ainda não sabia o que era, ou a dimensão, porque ele fala para o copeiro assim, lembra de mim, fala que eu estou aqui por engano, que não tem nada a ver, eu fui tirado das terras dos meus pais. Então tipo assim, ele fez um apelo para soltarem ele, para ele poder voltar para os pais dele. Ele não tinha noção do que Deus estava fazendo ainda. Ele sabia que Deus estava fazendo, mas ele não entendia o tamanho e a proporção. É as pecinhas do quebra-cabeça, né? Ele ainda não tinha aquela uma que ia construir, que ele ia ser governador do Egito, Mike. A mesma coisa acontece com a gente sabe que Deus tem algo, mas às vezes a gente não consegue ver, e isso às vezes nos faz tomar atitudes erradas. É muito louco, né? Ele vai no copeiro, fala lá, lembra de mim lá com o homem lá, e a Bíblia deixa registrado um versículo top. Olha, eu vou ler para vocês profeticamente esse versículo. Diz assim, ó, quer ver, ó? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Primeiro ele fala, né? Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo. José falando com o copeiro. E faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. E aí no capítulo 40, no versículo 23, eu vou fazer uma palavra profética sobre a sua vida, esse versículo, ó. E o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José e se esqueceu dele. Que isso, profeta? Você está profetizando isso na minha vida? Não aceito não, né? Mas isso faz parte. Eu gosto da Bíblia, né? Porque a Bíblia mostra tudo, né? Ele foi pedir ajuda para o copeiro. E o que Deus fez? Fez o copeiro esquecer dele. Esqueceu de José. Às vezes a gente fica tão bravo, né? Você vai lá e entrega o currículo para o meu irmão. Leva o currículo lá para mim. Nunca mais o irmão fala com você. Caramba, meu irmão, nem para falar que levou, que não levou. Calma, cabeção. Ele se esqueceu mesmo de você. Já era. Seu currículo de repente nem chegou na empresa, ficou no carro. Aí um dia ele pegou lá, deixa eu fazer uma limpeza no carro, amassou e jogou fora. Isso é a verdade às vezes na vida de muitos. Mas e que importa? Quem é que tem que lembrar de você? É o copeiro? É o faraó? É o Deus de todas as coisas? Entendeu? Pode aplaudir o Senhor. Tá lá. Nem lembrou do seu currículo. Ai, eu conto isso dando risada, irmão, já chorei muito. Quantos currículos eu entreguei. E nada, nem para falar assim, pô, levei lá, viu? Nada, você chegava na frente do irmão. Nenhuma resposta. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou dele, se esqueceu dele. Irmãos, faz parte do processo. Às vezes, você ser esquecido pelo homem não quer dizer nada. Porque um dia Deus disse, mesmo a mãe que amamenta e cuida do filho a quem ama, se esqueceu dele, eu todavia jamais me esquecerei de vós, diz o Senhor. Se a mãe esquecer do filho, Deus não se esquece, irmãos. Isso é para nós aprender a depender de Deus, né? Deus usa assim as pessoas, mas quando Ele quer, as pessoas esquecem também. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o faraó teve um sonho. E o sonho que o faraó teve, ninguém sabia interpretar. E eu vou encerrar com isso.
O que Deus vai fazer na sua vida é te colocar em lugares que ninguém conseguiu fazer. Você vai entrar em lugares, Tiago, que as pessoas não conseguiram. E aí vão até falar, mas você vai tentar? Mas já tentaram, já fizeram assim, já mandaram currículo nessa empresa, já tentaram empreender aqui nesse lugar. Ah, você vai alugar esse ponto comercial, já faliu 3 empresas aqui. Ah, você vai tentar trabalhar nessa empresa, ninguém aguenta trabalhar com esse patrão. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai fazer o que ninguém fez. Você vai acessar os lugares que ninguém acessou. É assim que Deus faz com a gente. Deus vai colocar você para interpretar o sonho que ninguém conseguiu. Todos os magos da Babilônia, ninguém sabia. Chama Daniel, porque Daniel vai interpretar, porque ninguém conseguiu. Você vai resolver problemas que ninguém resolveu. Se você crê nisso, eu tomaria isso para a minha vida. Irmãos, de verdade, estou falando sério. Deus vai colocar você em lugares que ninguém prosperou. E aí você vai começar a prosperar. E as pessoas falam, não estou entendendo. Ninguém prospera aqui. Ninguém abre nada aqui. Nada vai para frente. Mas você vai. Você vai ser alavancado. Você vai ser alavancado. E sabe para que isso? Para provar que nada é maior do que o nosso Deus. O quê? Você vai abrir um negócio lá em Taubaté? Ah, o quê? Você vai ter o seu ministério lá em Taubaté? O quê? Taubaté, cidade da grávida, né? Da grávida lá, da mentira da grávida lá. Não, irmãos, é isso mesmo, os lugares improváveis, aonde ninguém conseguiu, ainda ninguém fez igual, é nesses lugares que o Senhor vai nos levar. José foi lembrado, aí sim, né? Ele foi lembrado, mas sabe por que ele foi lembrado? Porque ele era o único que podia interpretar o sonho. Você vai ser lembrado, sabe por quê? Porque você é o único que carrega aquilo que é necessário para esses lugares. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero que você repita o que você falou no começo: eu tenho futuro. Nós temos um futuro, e um futuro de milagres. Deixa eu dizer uma coisa para você: o futuro de José era um futuro improvável. Filho de uma família grande, tinha 11 irmãos. Era improvável de José chegar onde ele chegou. Era improvável de José suportar o que ele suportou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você estiver firmado naquilo que Deus te mostrou, você passa por todas as etapas de José. Uma vez eu vi um pregador, e ele estava ministrando, ele disse assim: muita gente quer chegar onde José chegou, mas não quer passar por onde José passou. Eu sei que no Senhor a gente passa. Eu sei que no Senhor a gente vence a cisterna, a gente vence a casa de Potifar, a gente vence a calúnia, a gente vence a masmorra, a gente vence até o esquecimento, mas a gente chega porque o Senhor determinou isso, amém? E é isso que Deus tem falado conosco. Uma igreja profética que avança e que vai sobressair nos lugares aonde o Senhor nos enviar. Nós estamos preparando uma geração que vai impactar, sim. Nós estamos vivendo os melhores dias da igreja, sim. Dias aonde a igreja vai ser vista não mais como aqueles que falam engraçado, né? Porque muitas das vezes a gente é visto como aqueles que falam engraçado, que tem uma linguagem própria, né? O crentez, né? Que tem uma linguagem própria, que muitas vezes acha que ser espiritual é começar a falar em línguas na frente das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja do Senhor vai ser vista como alguém que influencia. O Filho de Deus, o cabeça que é Cristo, influenciando através da igreja, alcançando os montes, é o que eu creio em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida esse novo tempo, esse tempo onde o Senhor tem nos impulsionado. 2022 vai ser um ano estratégico, sim, para essa década. E você como igreja faz parte disso. Se prepare para ser levado nos lugares aonde o Senhor vai entregar a chave dos lugares na sua mão. Se prepare para ir em lugares aonde as pessoas não sabem entender os sonhos, aonde as pessoas não sabem decifrar os sonhos, e você vai chegar lá e vai decifrar os sonhos. Você vai ser a resposta nesses lugares, é o que a gente crê.
Feche os seus olhos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, Deus, porque nós só chegaremos nesses lugares, ó Pai, ciclo após ciclo, etapa após etapa, através do Teu Espírito Santo. Somente a presença do Senhor em nós é capaz de nos fazer vencer as cisternas, é capaz de nos fazer vencer, Senhor, a casa de Potifar, a calúnia, Senhor, que muitas das vezes vem, é capaz de nos fazer vencer as masmorras da vida. O Senhor nos levará em lugares de honra, Senhor, porque a candeia não vai ficar escondida, a candeia vai ser colocada no lugar de destaque, para que o brilho do Senhor seja manifesto. Senhor, eu declaro e profetizo famílias de destaque, famílias influentes, famílias que influenciam, filhos que influenciam. Eu declaro, Senhor, novos níveis, ó Pai, dentro da empresa, no empreendedorismo. Eu declaro novos níveis de prosperidade, para que o Teu nome seja exaltado. Eu declaro, Senhor, uma semana onde os Teus filhos vão perceber os sinais que o Senhor vai colocar no céu. Nós seremos capazes, Senhor, de discernir os sinais, mesmo que eles sejam pequenos, como a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A gente vai enxergar a chuva, sim, e a chuva virá, e a chuva vai regar, Senhor, as sementes, e o Senhor vai fazer frutificar sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.